Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design. Assinada pelo escritório Mota Viegas Arquitetura mais Design, a solução de interiores dessa residência foi desenvolvida com base nas características e estilo de vida de seus moradores. Idealizado pelas arquitetas Juliana Mota e Priscila Viegas, o projeto de personalização do layout deste amplo imóvel contemplou, entre outros ambientes, o espaço gourmet, a sala principal estar e lavabo, o escritório, além da suíte master. Dá só uma olhada. Bom, agora então vou começar conversando com a arquiteta Juliana Mota. Bom, Juliana, esse é um projeto bastante grandioso que vocês personalizaram o layout interno de toda a casa. Então a gente vai começar explicando, conhecendo um pouquinho melhor do espaço gourmet. Como é que foi desenvolvido esse espaço? Então, Larissa, esse espaço, a pedido dos clientes, era justamente para integrar todos os espaços, né? A casa é grande, eles têm a sala de jantar, a sala de estar, enfim, outros ambientes. E aqui a ideia era justamente isso, integrar estar com jantar, gourmet, área externa principalmente, né? Então foi o que a gente tentou fazer aqui nesse espaço. E como fazer esse link sem que aqui fosse alguma coisa tão rústica, mas ao mesmo tempo conseguir essa ligação com a natureza? Cuidando com todos os elementos que a gente está colocando, né? O cuidado com o piso, com o tapete, com todos os elementos que a gente está incluindo no projeto, né? Acho que isso é o principal. E a questão do toque, do material, da manutenção, como conseguir conciliar tudo isso e ao mesmo tempo fazer com que o projeto fosse usável e funcional? A gente tem que realmente unir todas as questões que o cliente está esperando, né, com tudo aquilo que todos os materiais que a gente escolhe podem estar nos proporcionando. Né? De fato, aqui a gente tem cortinas de linho, né, onde a gente consegue fechar mais o espaço para deixar um ambiente mais intimista quando o pessoal quer estar mais ligado à área de estar e home. Né? Tem algumas questões que eu acho que são bem legais aqui nesse projeto, que são alguns cuidados. Por exemplo, a cliente ela tem 3 cachorrinhos, né? E ela sempre dizia que nas outras casas eles comiam todo o rodapé. Então acho que é uma questão bem assim usual que acontece com quem tem animais de estimação, né? Então aqui, quando a gente entrou no projeto da casa, nós já em construção compatibilizamos com a questão da arquitetura de interiores e pedimos com que fosse, ao invés do rodapé convencional de madeira, né, ou enfim, de poliuretano, de outros materiais que se usam, nós fizemos um negativo em toda a barra da casa. Nós só deixamos os rodapés para os dormitórios, enfim, outros ambientes, né? Isso, inclusive, é feito em todo o elevador, em toda a escada, é feito esse detalhe na parte de baixo. Bom, falando aqui ainda do espaço gourmet, a gente, apesar de perceber os 3 setores bem definidos, a gente também nota que é um espaço de convivência, de interação entre as pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo, é justamente para o pessoal se sentir bem à vontade. Um ar despreocupado é o que a gente tentou trazer para esse espaço. Isso nota também junto com toda a parte de vegetação que a gente coloca no espaço, para trazer essa parte da área externa para dentro, para deixar o ambiente bem solto, bem despreocupado mesmo. E quais são os setores, então, que compõem essa área? Os espaços são bem definidos. A gente tem a área de estar, né, que é a que a gente está aqui agora. A gente tem o espaço de jantar e o espaço gourmet. Eu queria que tu falasse então um pouquinho da ambientação dessa área de estar, que inclusive tem um link com a natureza externa, a vegetação, tudo bem harmonizado. Justamente, essa foi a ideia, a gente trazer um pouquinho dessa área externa para a parte interna, para não integrar somente esses 3 setores, que é o estar, o jantar e o gourmet, mas sim integrar com a área da piscina e a área externa que a gente tem, né? Então isso é bem importante, por isso que a gente traz os elementos aqui para a área interna. E para comportar todos os convidados, sofás muito amplos, tudo bem confortável, um tapete importante. Exatamente. Como a ideia é deixar o ambiente despreocupado, a gente trouxe padronagens distintas.
né? Então a gente trabalha com listrado, com um tapete muito elegante da Império Persa que tem essa padronagem distinta, né? Então essas coisas vão ajudando o ambiente a se tornar mais acolhedor. Porque a ideia é realmente ficar aqui em frente à lareira, assistir TV. A ideia é se sentir aconchegado aqui. Claro, exatamente. A lareira até tem uma questão bem interessante, que se vocês notarem, ela é de canto, né? Ela tem justamente para conseguir integrar mais ainda esses 3 setores, né? O conceito aqui é realmente integração. E foi um pedido da família, uma mesa ampla para comportar muitos convidados? A família é composta apenas por um casal, mas eles adoram convidar os amigos. E isso é que nos trouxe em especial para esse ambiente, para uma mesa grande, para um espaço confortável, despreocupado, onde aqui é o espaço que eles trazem os amigos. Bom, a gente está falando do espaço gourmet, mas até agora falamos praticamente do estar. E a área realmente gourmet, como é que foi desenvolvida? A cliente ela tinha algumas questões específicas, como um fogão mineiro, a questão de ter, além da geladeira, um freezer específico para bebidas, a ideia de ter um espaço onde o convidado pudesse pegar o seu copo, se sentir mais à vontade. Então, esses elementos ditos pela cliente vão nos ajudando a criar esse espaço de acordo com a funcionalidade, né? E a bancada desse espaço funciona também como um bar, né? Exatamente. A bancada que nós criamos, ela funciona em toda a extensão com aproveitamento, tanto para o lado interno quanto para o lado externo, justamente para melhorar essa questão. Então houve um trabalho de personalização, um trabalho de marcenaria, alguma bem apropriado para as necessidades específicas. Exatamente. Programa de necessidades bem definido e a partir disso toda a marcenaria foi feita para atender esses quesitos. Bom, no piso superior, além de vários outros ambientes, temos o escritório. Eu queria que tu contasse, então, um pouquinho sobre ele. O escritório também vem nesse conceito de versatilidade. Por quê? Porque o cliente queria um quarto de hóspedes, mas ao mesmo tempo queria um escritório. Porque o hóspedes não está sempre em casa, então tem que ter um outro uso para eles no dia a dia. Então, nós fizemos todo o mobiliário, né, voltado para essa questão. O armário, ele tem um espaço de home, né? Mas também abriga as questões como cabideiros, como prateleiras, para que realmente o hóspede chegue e tenha onde colocar as suas roupas. Não seja simplesmente aquele sofá-cama, né? Que acaba não tendo a funcionalidade devida. E a gente percebe que não é um escritório comum, nem só um escritório assim que a gente acessa o espaço, justamente porque a gente nota materiais muito sofisticados, peças realmente mais marcantes. Exatamente. Como é um escritório dormitório, nós criamos um lambri em toda a extensão em marcenaria, justamente porque quando vira um dormitório, a gente não pode ter ligado à parede, né? Isso não é uma situação muito interessante. Então, por isso que ele já vem com esse conceito do lambri e acaba passando na extensão total do quarto. E os espelhos, além de esteticamente bonitos, tem alguma outra função? Os espelhos ali, eles foram escolhidos espelhos fumê, justamente porque ele é um espelho decorativo, né? Ele é para deixar esse lambri mais leve, para ele não se tornar tão pesado com tanta altura, né? E o fumê, justamente porque ele não é um espelho para a gente se olhar, ele é decorativo, ele é para passar quase que desapercebido. Bom, agora então vou complementar a entrevista conversando com a arquiteta Priscila Viegas. Bom, Priscila, a gente vai falar agora sobre uma outra área da casa, começando então pela sala principal. É a sala que temos então o acesso, a residência. Eu queria que tu explicasse um pouquinho do conceito daqui. Então, aqui é um pouquinho do oposto do que a Ju comentou com vocês lá embaixo. Ao contrário de lá, a ideia era fazer um ambiente mais requintado, que fosse o cartão de visita, assim, digamos, da casa, onde tem o acesso principal, onde foi utilizado o pé direito duplo, para deixar ainda mais ostentador, né, o ambiente. Para suavizar esse pé direito duplo, a gente revestiu algumas paredes com painel.
O painel ele foi revestido com espelho, que espelha o lustre, que é um dos elementos principais na nossa sala de jantar. Uma sala de jantar um pouco mais requintada, digamos assim, do que da área gourmet? Sim, com certeza. E além de mais requintada pelos elementos que a gente utilizou, é uma sala versátil também de jantar, que ao mesmo tempo que a gente tem ela como um ambiente único, a gente consegue permitir a integração com a cozinha, onde a gente tem uma esquadria que pode ser fechada e aberta dependendo do tipo de ocasião que os clientes vão estar recebendo visitas, né? A cozinha neutra, a proposta é que realmente ela fosse mais funcional do que propriamente roubasse a cena aqui no espaço? Sim, é que como a gente tem a cozinha integrada com a sala, no momento, na situação que tem a esquadria aberta, a gente precisa fazer com que tudo converse, né? Então, para não destoar e não ter um destaque maior do que a sala principal, que é o nosso elemento de destaque, né, da casa, a gente fez a cozinha nas mesmas tonalidades, em tonalidades neutras, que permita com que quando elas estiverem integradas não fique agredindo o ambiente, né? Mas os revestimentos igualmente sofisticados, só mais funcionais e realmente uma manutenção mais prática para o dia a dia? Sim, na sala, no ambiente principal, a gente utiliza a laca, né? Que é um revestimento, além de ser mais requintado, ele é um pouquinho mais sensível. E na cozinha, como tem aquela questão de manutenção, do uso do dia a dia, então a gente utilizou o MDF convencional com granito, que ele é um revestimento mais funcional do que o mármore, porque ele é menos poroso e é mais indicado para áreas úmidas, né? E tem uma manutenção mais fácil de limpeza e tudo, ao contrário do travertino bruto que a gente faz o revestimento na lareira. O pé direito duplo e essas linhas mais retas permitem, então, serem utilizados móveis mais clássicos, rebuscados, maiores, porque o mobiliário solto aqui é bastante suntuoso, né? Sim, com certeza. A nossa ideia, é um conceito do nosso escritório, na verdade, misturar o contemporâneo com o clássico. Então, aqui a gente tem muitas questões contemporâneas, revestimentos contemporâneos e elementos clássicos nos móveis, que esse contraponto fica bem interessante, né? Gostaria principalmente que tu comentasse e descrevesse pra gente esse ambiente da lareira, porque esse sofá capitonê é um ícone, esse tapete ele realmente se destaca, então eu queria que tu compusesse agora pra gente e explicasse esse ambiente. Então, a nossa intenção aqui na sala era colocar elementos ícones, como tu falou. Então, a gente tem um Chesterfield aqui, que é um clássico nos sofás. Tem o tapete também persa, que também é um clássico, né? E a escolha do tapete também ficou bem mais fácil, porque a Império Persa permite que a gente traga os tapetes para cá, teste, então isso possibilitou que a gente conseguisse combinar as tonalidades. Dá para ver que nos detalhes do tapete a gente tem a mesma tonalidade do tecido do sofá também, né? E tem a Bombay, que a gente colocou no hall, assim, digamos, da sala, refletindo o lustre no espelho que fica atrás dela. Bom, a lareira aqui é um ponto forte, claro, mas ela não é um destaque, ela é quase uma continuidade do painel da TV, né? Sim, aí entra um pouquinho dessa questão de misturar o clássico com o contemporâneo, né? A lareira, nossa intenção foi fazer uma lareira super contemporânea, diferente, que fosse ter esse contraste, da mesma forma que o elevador, que fica praticamente imperceptível, que a gente faz ele todo revestido com um painel, e a esquadria que dá acesso a ele é a mesma esquadria dos demais ambientes da casa. Isso permite com que ele não tenha um destaque além do que a gente queria, porque o que é para ser destacado na sala são esses elementos especiais, como o Chesterfield, o sofá, os tapetes, essas questões, não o elevador, né? Então a gente tentou não dar uma importância além do que ele tem, e sim esconder ele em relação ao restante do ambiente. Bom, falamos das áreas de convivência, vamos então agora partir para a área íntima e comentar sobre o dormitório master, a suíte master. O que vocês propuseram para os momentos de descanso do casal? Então, em relação ao quarto, a gente fez um quarto um pouquinho diferente do convencional. O quarto é setorizado em 3 ambientes: o ambiente do closet, os banheiros
e o dormitório, né? E o acesso dele é independente, então facilita aquela questão de acordou, quer utilizar o closet, acaba acordando o marido, enfim, a esposa. Com essa setorização, a gente permite com que isso não aconteça. Tem como ter acesso ao closet e aos banheiros sem estar entrando no espaço de dormir, né? Isso dá mais privacidade e deixa o quarto mais aconchegante, mais legal para ser utilizado. Em relação ao estilo proposto? O estilo, no conceito que a gente definiu para o quarto, foi o requinte, mantendo um padrão, né, da casa, versus o aconchego. Então, são utilizados revestimentos bem requintados. Ao mesmo tempo, a gente coloca, não deixando de ser requintados, mas coloca elementos mais aconchegantes, como a guarda da cama, que é toda estofada, o tapete persa que a gente tem da Império Persa e uma colcha com almofadas com elementos mais descontraídos, permitindo dar o contraponto, né, entre o requinte e o aconchego. E os tons desse dormitório se repetem em diversos materiais, né? Sim, eles se repetem em diversos materiais, porque a gente usa como conceito no escritório deixar o cliente sempre à vontade para estar trocando colcha, colocando colcha colorida. Então a intenção é fazer com que o quarto não fique um quarto travado, para que se daqui a um ano a cliente tiver a intenção de agora eu amo o azul e odeio o vermelho, com que ela simplesmente possa estar fazendo a substituição dessa colcha, desse tapete, muito mais fácil do que fazendo todo o quarto novamente, né? Então a intenção foi deixar ele bem versátil. Inclusive o espelho ajuda nesse clima intimista. Sim, ao mesmo tempo que a gente coloca o espelho, para não deixar ele muito agressivo, a gente utiliza o espelho bronze. Isso faz com que dê aquela sensação de amplitude em alguns determinados pontos, dê aquele requinte também, mas ao mesmo tempo não é aquele espelho para olhar e se maquiar, é um espelho mais suave, deixa mais aconchegante, mais quente o ambiente. Acho bem interessante agora tu comentar sobre a solução que vocês propuseram em relação aos pendentes laterais. Sim, os pendentes é um ponto bem legal, porque como a cliente comentou que utiliza laptop no quarto, gosta de fazer leitura, os pendentes em cima do criado mudo permite com que não tenha bloqueios, né? Então é muito fácil colocar um copo de água, o laptop, isso facilita bastante. Então tá, Priscila, parabéns para o escritório Mota Viegas. Até uma próxima e muito obrigada. Obrigada, foi um prazer.